Olá, gente! Começa o nosso Band Empresarial de terça-feira. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Agradecer por demais a audiência e sempre lembrar que a gente está aqui na Band, mas está também no YouTube. Então, vai lá que você pode assistir todos os programas do Band Empresarial. Aproveita, toca no sininho, manda para algumas pessoas, que com certeza a audiência qualificada de vocês vai nos ajudar a fazer cada vez mais o programa melhor. E agora, tendo o prazer de receber aqui uma pessoa que a gente ouve falando que é uma pessoa do mundo, viu, gente? Mas que nos presta e vem emprestar toda essa experiência adquirida aí nas suas funções a uma instituição tão importante, uma autarquia tão importante federal, que tem influência gigantesca no nosso dia a dia que por vezes a gente não sabe. E nós, empresários, inclusive, também precisamos muito nos juntar a isso, porque tem muita coisa interessante, que quem vai nos trazer isso, Antônio Gobo, presidente dessa autarquia maravilhosa, Codeba. Prazer estar com você aqui em nosso Band Empresarial, Gobo. Prazer é todo meu. Muito boa tarde aos telespectadores, tá? Do Band Empresarial. Muito obrigado pelo convite, Azevedo. Realmente é uma grande honra estar aqui. A honra é toda nossa, pode ter certeza. E, Gobo, para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais, né? Me conta um pouquinho sua experiência, de onde vem, onde nasceu o Gobo. É uma história longa, né? Eu tenho que vender como livro de ficção. Tá? Na verdade, eu comecei a minha carreira na engenharia de transportes, com especialização em logística, principalmente logística rodoviária. Esse foi o início. E depois, com o tempo, eu passei a fazer estruturação de projetos de infraestrutura. E aí sim, projetos de infraestrutura de portos, ferrovias, mobilidade urbana, metrô, principalmente. Isso trabalhando por alguma empresa ou uma empresa sua ou assim, um misto de coisas? Eu comecei a fazer consultoria de transportes para empresas privadas, para consultores privados de logística de transportes. E depois eu comecei uma carreira internacional dentro do grupo Queiroz Galvão. Tá? Comecei na Líbia, eu fui contratado na Líbia. Nossa, então eu morei em Benghazi. Tá? Prazer estar com você aqui, viu? Pois é, foi uma experiência bastante interessante. Nós tínhamos 6 projetos de infraestrutura em 6 cidades diferentes. Infraestrutura de A a Z, desde saneamento, água, luz, pavimentação, urbanização, uns projetos bastante interessantes. Mas que geram uma grande experiência, e aí veio trazer tudo isso aqui para o Brasil. Na época eu era coordenador de planejamento, né, dessas obras, e quando deu a Guerra Civil, na época da Primavera Árabe, nós tivemos que vir para cá, né? Então foi uma experiência interessantíssima. Convidados a se retirar, Convidados a nos retirarmos, tá, no meio da guerra, num navio de refugiados. Foi interessantíssima a história. Bacana. E aí me fala, chega aqui, recentemente você estava em outro local também, em outro país, Sim. E chega na Codeba. É verdade, é verdade. Na verdade, eu trabalho em projetos de infraestrutura na Bahia desde 2011. Inclusive, o primeiro projeto, depois que eu voltei para o Brasil, foi aqui na Bahia. Qual foi esse? Que foi o projeto do metrô. Opa. Foi um procedimento de manifestação de interesse na época. Uma MIP? Um PMI já. Um PMI. Já um PMI. Tá. Para fazer o transporte de massa na paralela. Nossa Senhora. Então eu participei desde aquela época. Quando eu cheguei aqui não tinha metrô na paralela ainda. Vivemos isso muito tempo. Bastante tempo, né? E que grata surpresa também para você, que deve dar uma satisfação muito grande, já que você está falando isso, vendo hoje já uma malha, talvez a terceira do Brasil, segunda já, né? E que cresce muito rapidamente. Tá? Eu posso dizer que aqui cresce mais rapidamente no Brasil, com toda certeza. Mas aí, com o tempo, quer dizer, desenvolvendo outros projetos de infraestrutura, muitos deles aqui também. E aí, em 2020, eu recebi um convite, né, do meu amigo Nelson Moura. É ele o culpado. Né? Ele chegou e falou, por que você não muda de vez para a Bahia? Então, eu mudei de vez para cá. E aí que... Primeiro comecei a fazer consultoria de transportes para uma empresa europeia no Paquistão. Então, nós tínhamos um projeto no Paquistão de mobilidade urbana, de BRT.
e uma due diligence no sistema ferroviário acoplado a um porto em Angola. Né? Aí era uma vida bastante interessante, que eu quase não ficava aqui. Quase não ficava na Bahia, porque eu tenho 2 filhos morando no Canadá, quer dizer, fazia esse circuito, né? Paquistão, Angola, nossa, Canadá, Bahia. Eram 3 voltas ao mundo por ano. Nossa, que loucura. E o que é que você vê claramente, Globo, de diferença entre a cultura empresarial, o ambiente empresarial nesses países que você viveu e aqui você, notadamente, ainda mais quando se fala que Bahia é quase um país pela dimensão, mas com pobrezas muito claras em determinados locais e regiões? Na Bahia é um país. A Bahia é um país. E, obviamente, a Bahia é um país bem melhor do que esses em que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu sempre trabalhei em ambientes bastante desafiadores, né? Seu currículo também apresenta um desafio diferente. Os desafios são diferentes, né? Então, você vê, eu trabalhei no BRT de Karate, que era uma cidade de 20 milhões de habitantes, em que você tinha meia dúzia de prédios de 10 andares. Ou seja, uma cidade completamente espalhada, totalmente diferente. Horizontal. Ou no ambiente também dessa ferrovia que ligava, em Angola, ligava as minas de Kolwezi, no Congo, até o porto do Lobito. São 1.300 quilômetros de ferrovia no interior da África. Então, realmente não dá para comparar o ambiente baiano com esses... antes de você responder essa que eu já lhe fiz, porque me despertou agora. De onde veio essa vontade, essa doação e esse talento, claro, seu, para poder partir para esses projetos? Porque são projetos que mexem com a estrutura todas as vezes de cidades, né? E de Estado, se a gente for colocar aqui. Então, mudança de pessoas, treinamento, aproveitar o que ali já está, os povos nativos, a infraestrutura, o meio ambiente. Todo projeto de transporte de massa, ele muda a vida das pessoas, ele muda a morfologia das cidades, ele muda os vetores de desenvolvimento, muda os vetores de ocupação. Então, quando você consegue concluir um projeto desses com êxito, principalmente fazer a primeira PPP de transportes lá de Karachi, no Paquistão, por exemplo, você muda a forma como as obras são contratadas, você muda a perspectiva como as obras são conduzidas, você tem que fazer o sistema funcionar. A parceria público-privada, ela exige indicadores de desempenho diferentes daqueles que muitas vezes são contratados, são notórios, exatamente. Então, você muda a cultura como um todo, principalmente um projeto daquele, que era um projeto em que eu fui contratado como consultor do Banco Mundial, para o governo Sindh, por exemplo, em que as políticas inclusivas do Banco Mundial tinham que ser introduzidas em um ambiente extremamente desafiador em termos de políticas ESG, né? Então, definitivamente você muda a vida dessas comunidades que estão ali, né? Que são quase um país inteiro, né? Essa é a verdade. E o que é o grande perfil de um empresário que quer partir para isso? Em primeiro lugar, paciência, né? Inteligência emocional muito forte para poder suportar todos essas demandas e tempo que demora, sem dúvida nenhuma. Você parte com um órgão público, PPP, você vai ter que partir para isso, mexe com o jurídico, o Tribunal de Contas, e aí não sei como é que é em outros países, mas notadamente aqui sim. Mas essencialmente é o mesmo conceito. Modelo, né? A parceria público-privada, ela é geralmente uma concessão que não é suficientemente atrativa para poder ser negociada como uma outorga. Então, você tem que ter um investimento público, muitas vezes na implantação, bastante significativo, que depois vai reverter para os próprios públicos, obviamente. Perfeito. E, em outras situações, você ainda tem que fazer um subsídio da operação, não é? É verdade. Porque a obra mais cara é aquela que é necessária. É patrocinada, que não existe. É necessária, mas que não existe. Mas que não existe, né? Explica melhor isso. Você tem alguns pilares, 4 pilares essenciais para fazer uma parceria público-privada funcionar. Primeiro, ela tem que fazer sentido. E o que é fazer sentido? É demanda. Perfeito. Né? Segundo, ela tem que ter
capacidade de pagamento, tem que ter sustentabilidade, seja por meio de políticas de subsídio, ou seja pela própria fruição da operação. Tem que ter uma estrutura de garantias bastante equilibrada, e isso é um fator determinante, porque muitas vezes, porque você tem estruturas de garantias diferentes para os aportes públicos, para as contraprestações pecuniárias é outro tipo, para o default é outro tipo de garantia. E quarto, você tem que ter uma repartição de risco simétrica. E isso também, se um desses pilares não estiver presente, não dá certo. Incrível, simples assim. Incrível. Tá? Então, fazer a estruturação disso exige realmente um processo de construção muito detalhado, multidisciplinar e que precisa ser muito bem fazer o registro aqui, a capacidade do governo da Bahia, notadamente na sua área de PPP, na sua unidade PPP, no seu conselho de sua própria Bahia Invest, extremamente capacitado, né, com profissionais com excelente capacidade para entender, porque se ficar sem haver, de alguma forma, essa capacidade de flexibilidade e entender o todo do negócio e a grande intenção que se tem por detrás disso para conciliar o privado com o público nas suas vontades, fica difícil a coisa rodar. E o mais importante, quer dizer, você tem que atender ao interesse público necessário, absolutamente necessário. E esse tem que ser o primeiro mote da PPP. Perfeito. Geralmente a partir de uma dor, né? Geralmente é a partir de uma necessidade insuficientemente atendida. Exatamente. E aí vamos chegar na Codeba. Nosso querido Antônio Gomes chega na Codeba e o que é que poderia, em primeiro plano aqui, passar um pouco para o nosso telespectador da Codeba? Quer que você que seja Codeba, como é que você encontra? Mas você não vai falar isso agora, não. Você vai falar isso depois do nosso break, que a gente já vai para o break e a gente vai dedicar todo o bloco para a gente falar um pouquinho e bastante sobre essa autarquia maravilhosa chamada Codeba. Então é isso aí, gente. A gente vai para um rápido break, volta já já. Estamos aqui com o Band Empresarial, com Antônio Gobo, presidente aqui da Codeba, e a gente volta para poder continuar esse papo super legal. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, tendo o prazer de estar com o Antônio Gobo, falando agora sobre a Codeba. Essa autarquia, a gente passa por uma coisa muito interessante que essa autarquia nos ajuda a entender e resolver, que é o fato, inclusive, da nossa extensão da costa, uma costa de 1.000 quilômetros aproximadamente, né, Gobo? Então, primeiro me fala um pouquinho, a Codeba, explica para o nosso telespectador qual é o grande papel e objetivo dela. Então, vamos lá. A Companhia das Docas do Estado da Bahia, na verdade, é a Autoridade Portuária Federal na Bahia. Perfeito. Tá? Nós temos hoje o Complexo Portuário da Baía de Todos os Santos, compreende os portos de Salvador, Aratucandeias e, 500 quilômetros abaixo, nós temos o Porto de Ilhéus. Não é? Perfeito. Todos portos com muita história, né? Lembrando que Salvador foi, na verdade, o primeiro porto do Brasil. Né? Então, isso já torna esse desafio ainda mais emblemático. Não é? Nós temos algumas vantagens relativas aos portos da Baía de Todos os Santos. Nós temos a segunda maior baía abrigada do mundo. Águas calmas. Abrigada a gente pode denominar navegável? Sim, extremamente navegável, mas mais que navegável. Ela é segura, ela não tem intercorrências climáticas severas, tem baixa movimentação de sedimentos, o que significa que os intervalos de dragagem requeridos são muito longos, o que permite que se tenha um esforço de manutenção menor do que em outros portos. Né? Temos uma área de fundeio excepcional, com excelente profundidade. Então, essas características todas associadas, elas trazem uma competitividade natural para os portos do complexo da Baía de Todos os Santos. Né?
Ilhéus, obviamente, Ilhéus é um porto virado para o mar aberto, não é? Que exige um esforço de dragagem, de infraestrutura de contenção um pouco maior. Inclusive de própria chegada dos navios, própria chegada dos navios, exatamente. Tá? Isso, de alguma forma, influencia bastante, né? Influencia. E como é que faz essa atualização? Você fala que a Companhia de Docas é a primeiro porto. E essa atualização em cima de algo que é aquele famoso trocar o pneu? Não é a primeira Companhia Docas, mas é o primeiro porto. Mas é o primeiro porto, né? Isso é importante que se diga. Bom, hoje em dia nós temos uma necessidade de atualização tecnológica muito grande. Você vê que a logística hoje, a forma como se processam os processos logísticos, requer uma atualização assim absolutamente fenomenal. Né? Hoje nós temos portos na China, por exemplo, operando praticamente automaticamente. Tá? Verdade. Então, e China é aquele colosso, né? E isso se traduz em competitividade, isso se traduz em menor custo de frete, em economia de escala. Tempo de espera do navio, capacidade de saída dos containers. Então nós temos que lidar com isso, porque é com esses portos que nós negociamos. Tá? E nós temos hoje outros portos no Brasil que estão também se reequipando. Não é? Então existe sim uma integração que para isso contamos com todo o apoio do Ministério dos Portos e Aeroportos. Perfeito. É muito importante que se diga, né? O ministro Silvio da Costa Filho ele nos empresta todo o apoio. Né? O governo federal tem sido muito diligente nesse sentido, mas existe sim essa competição pela carga. Tá? Claro. Hoje nós 95% da economia da Bahia passa pelos portos. 95%? 95%. Nossa, sabia disso, hein, gente? 95%. Pensei que grande parte do Sudeste também está influenciando muito forte pelo rodoviário. Também. Mas em volumes é 95%. Tá? Que louco. Então, esse mapeamento, inclusive, faz parte das atribuições que nós estamos emprestando para o Cluster Tecnológico Naval. Então, nós temos algumas iniciativas. Tem as iniciativas de ESG, que eu já vou falar um pouquinho, e tem as iniciativas de desenvolvimento. O Cluster Tecnológico Naval, por exemplo, vai congregar as principais empresas relacionadas à economia do mar. Lembrando que a economia do mar começa lá na roça, lá na agricultura. Né? É verdade, você precisa treinar essa pessoa. Começa na mina. Começa na mina. Sem dúvida nenhuma. Então, para isso... E começa essa disputa comercial também neles, né? Também. E principalmente a gente tem alguns gargalos logísticos bastante sérios que têm que ser contornados. Não há outra forma de fazer isso. Não é? Então, hoje, a Autoridade Portuária da Bahia... Que foi adquirida quando essa Autoridade Portuária, Globo? A Autoridade Portuária? Em 1950. 1950, lá atrás. É lá atrás, né? Na década de 50. A Autoridade Portuária da Bahia, ela hoje tem que se virar para o interior. Ela tem que se virar para a produção primária. Tá? A primeira função desse cluster é a gente conseguir mapear toda a cadeia produtiva da economia do mar na Bahia. Para a gente conseguir saber exatamente quem são os atores principais, quem são os atores secundários, porque não se refere somente à indústria naval, aos terminais marítimos, não é? Ela vai muito mais além, perpassa por uma miríade de serviços associados. Eu acho de extrema importância, estão de parabéns, porque realmente se for pensar só naquilo que você está fazendo, naquele espaço físico seu, isso não caminha, né? Não, isso não caminha. Pela capacidade de receber navios de 300 metros, outro dia estava se discutindo muito sobre isso, né? Calado e tudo mais. Nós temos feito alguns acordos de cooperação técnica muito interessantes. Por exemplo, com a CBPM. Existe toda uma nova província mineral descoberta aqui na Bahia.
Então, nos congressos de mineração, teve um congresso de mineração no Canadá, logo no começo do ano, em que nós participamos da missão junto com a CBPM. Falou, olha, enquanto estão se apresentando aqui os minérios da Bahia, a gente fala, ei, Bahia tem porto também. Aliás, tem mais de um. Né? Que bacana. A gente participou de um fórum feito pela CBPM lá para Carvalhal na época, que saiu recentemente, e que foi muito interessante. A gente via o grande interesse externo pelos nossos mananciais daqui e, evidentemente, a gente precisa estar preparado para poder recebê-los e, principalmente, a grande diversidade de minerais que hoje a Bahia tem, né? Sim. Que é Nós participamos da feira de Luiz Eduardo Magalhães, tivemos um stand lá para ficar perto da produção agropecuária também. Não é? Quer dizer, a gente tem que se virar para a carga e ajudar a fazer o nosso papel. E aí nós temos também uma grande cooperação técnica com a SEI, né? com a Cássio também, para melhorar a qualidade da informação disponível sobre a logística na Bahia. Um abraço para Cássio, grande amigo. É verdade, grande amigo. Tá? Então nós temos que fazer temos que melhorar a qualidade da informação para que a sociedade, os meios de produção da Bahia possam se articular. Sobre a sociedade, Gobo, existe essa mácula, né, do porto, primeiro que fica fechado, depois com essa pauta tão importante como o meio ambiente, né, a área toda marítima, o que envolve o mar, o pescador e tudo mais, é uma área extremamente sensível, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Como se enfrentar esses desafios? Bom, nós temos a nossa agenda hoje. Você vê, nós não vamos ser o maior porto do Brasil. Santos vai sempre ocupar esse protagonismo, não há como... Qual é essa diferença? Chega a ser tão... Chega a ser abissal. É abissal, né? E eu me lembro que Porto, que mesmo assim Santos ainda é um microgrão dentro do que produz um único porto lá da China, todos nós juntos, né? Exatamente. Loucura isso. Então nós não vamos ser os maiores. Certo. Mas nós pretendemos ser os mais ambientalmente corretos e os mais preparados para os desafios. Que maravilha. ESG da próxima década. Então, para isso, também vem os acordos de cooperação técnica. E esses, principalmente agora, eu reputo como o mais importante agora é o acordo de cooperação técnica com a Unesco. Que deve ser, ele está sendo concluída a costura do acordo. Tá? Eu acho que no mês que vem a gente já consegue assinar. Notadamente só com vocês ou não? Aí é parte do cluster também? Não. A parte do cluster, como a pauta é mais voltada ao desenvolvimento, tá. O cluster está mais voltado ao PNUD. Perfeito. Tá? A Unesco trata essencialmente de todas essas questões ESG. Tá? Perfeito. Então, nós vamos ter alguns projetos, por exemplo, o mais recente agora, foi semana passada, o projeto do Zé Pescador. Conhece o Zé Pescador, né? Conheço. Então, o Zé Pescador tem um projeto fantástico. Sabe que o coral-sol, que é uma espécie invasora, ele acabou se disseminando por falta de predadores em toda a Baía de Todos os Santos. Né? Ele tem um projeto de repovoamento de coral nativo a partir do coral-sol. Então, nós temos que apoiar essa iniciativa. Essas iniciativas, tá? sempre. Existem outras pautas relacionadas às comunidades que se relacionam, as cidades, as populações que se relacionam dentro das cidades que estão dentro da área de influência dos Portos Ecodeba. Tá? E aí tem projetos de relacionamento por cidade com Salvador, com Aratucandeias, com Ilhéus, e nós temos que ir desenvolvendo. E nós pegamos o chapéu da Unesco para poder emprestar a credibilidade necessária que esses projetos requerem, sabe? E a intenção? Porque, veja, ali também se recebe navios de cruzeiros, ali do lado de algum... esse ambiente a gente quer acessar. Eu vejo hoje já uma possibilidade dessa interatividade que já está mais permeada para que a população possa visitar e que eles também nos visitem e ali possa, de alguma forma, entender o trabalho que é feito. Esse trabalho eu acho muito interessante aí, até como sugestão, viu, Gobo? Sim, sim. Parabéns. Sim.
Você vê que beleza que é Salvador também em relação a outras cidades. Aqui você desembarca de frente para os cartões postais da cidade, não é? É verdade. Você caminha a poucos metros, você já está no mercado modelo, você já vai no elevador Lacerda, tal, já acessa o Pelourinho. Isso aí é um diferencial único. Verdade. Num breve intervalo que o navio para ali, a pessoa pode visitar a parte mais conhecida e voltar e continuar lá seu passeio. Sim, eu tenho amigos que às vezes me visitam aqui, que estão nesses navios de cruzeiro, e eles passam o dia aqui. Eles passam o dia e de noite já estão embarcados de volta. Exatamente. Né? Então nós temos que explorar isso daí. Temos que o porto tem que ser amigável para esse tipo de iniciativas, né? Tem que facilitar a atração dos turistas. Eu acho que, inclusive, e isso desmistifica, inclusive, com o próprio nativo daqui de Salvador. Ou seja, trazer um pouco mais as pessoas daqui, eu brinco muito, dizendo o seguinte, ali é um polo de negócios muito interessante também. Você se relaciona quantas mil fornecedores de tudo que você pode estar a ver de relacionamento e, às vezes, se entende que está muro fechado quando não está. Eu tenho muitos lugares que eu vejo que há um desejo muito grande desse relacionamento com o mundo empresarial. A forma como a consolidação dos portos se deu, né, com aqueles armazéns virados para o cais, fazendo aquela parede, realmente parece que é uma coisa intransponível. Mas, na verdade, não precisa ser. Não precisa ser. O porto pode se integrar com a cidade. A única preocupação, todo mundo logo pensa em Porto Madeiro, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso porto funciona. Exatamente. O nosso porto funciona 24 horas, né? É um pouquinho diferente de Porto Madeiro, que... além do que é alfandegário também, né? É um recinto alfandegado. Eu tenho preocupações com segurança, tenho a SPS Code para cumprir, tem uma série de regramentos, né? Desafios nessa sua gestão, aí a gente vai passar outro programa, né? Pois é, tem desafios, não faltam. Mas pelo menos a meta aqui a curto prazo. A meta é a valorização do ativo portuário federal. É tornar o porto tecnologicamente mais apto, é fazer as obras necessárias. Essencialmente, a autoridade portuária ela tem que fazer 3 coisas. Prover infraestrutura aquaviária, infraestrutura de acostagem e de operação logística e administração contratual perante os arrendatários. Perfeito. Tá? Esse é o papel principal. E é isso que nós estamos tentando fazer, principalmente com uma visão de planejamento. E aí entra o meu lado, né, de estruturação. Na verdade, não é o meu lado. Eu tive a sorte de poder contar com uma diretoria competentíssima. Tá? Isso ajuda muito. Então, hoje nós temos o Zé Demetrios, que é o nosso diretor comercial, atuante, ele vai atrás da carga, ele está lá hoje num congresso de mineração lá em Minas. O Luiz Humberto, que é o nosso diretor de infraestrutura, que atua de uma forma assim super diligente com todos os projetos, né, e contratos. Tem o Leandro Galdense, que é o nosso diretor financeiro também. Né? Tem o Carlos Luciano, que está ali do lado, chefe de gabinete também, competentíssimo. Então a gente está com uma equipe azeitada. Isso é difícil de acontecer, tá? Isso é verdade. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, tá vendo? Tá bom. Ainda teria muito tempo para poder falar, o que mostra cada vez mais que precisa vir mais, Globo. Tem sua simpatia, a maneira como você expressa o conteúdo, vir mais aqui para poder mostrar para a nossa população esse ambiente maravilhoso que é que vocês fazem lá. Sempre que me convidar, estarei disponível. Puxa vida. E lembrando que a Companhia das Docas do Estado da Bahia, ela é do povo baiano. Perfeito. Né? É isso aí, gente. Encerrando assim o nosso Band Empresarial, agradecendo por demais a audiência de vocês e sempre dizendo, terça-feira que vem, 13h30, estamos de volta com muito mais assuntos interessantes para a nossa sociedade. Fique com a gente, eu sou Azevedo Filho.